Vai, maluca, fala. Ei, você é maluco? Aqui está a sua solução para os problemas. Embaixo na descrição do vídeo temos o contato de Moisés, influenciado por Raquel, nossa youtuber. Venha comigo, maluco, eu te ajudo. Não é justo, eu não pago terapia pra eu ter que resolver os meus problemas. Se eu não sair do consultório com uma solução, então pra que eu vou fazer terapia? Olá, minha gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje temos um convidado especial. Esqueci do meu leque. Moisés está aqui com o moleque dele. E a gente tá aqui pra falar sobre um assunto que ainda é tabu pra muitas pessoas. Com certeza. Que é terapia. Eu já comentei em alguns vídeos aqui que eu faço terapia. Terapia é que nem fazer academia pra mim é investimento, porque fez muita diferença na minha vida. E hoje eu trouxe o Moisés, que aqui nós somos colegas de casa, nós dividimos o apartamento, porque aqui em Portugal isso é uma coisa muito comum e graças a Deus eu fui abençoada com pessoas muito incríveis na minha vida. Tô precisando. Eu sei disso. E a gente decidiu trazer um vídeo hoje, então, falando sobre os mitos e tabus ainda de terapia. Hoje em dia, apesar de a gente já ter uma mentalidade... Tem uma reeducação muito grande. Exatamente, sobre terapia, Sim. ainda existem muitos mitos a ser quebrados e a gente tá aqui pra falar sobre isso. Se prepara. E se tu gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo desse canal. Primeira coisa, pra mim, na minha vida, eu sempre tive essa criação de que terapia era besteira, de que não resolvia em nada e blá blá blá. Mas conforme eu fui crescendo, fui amadurecendo, eu fui percebendo e tendo a necessidade de entender quem eu sou. No Brasil, eu não tinha condições de fazer terapia. Então, eu buscava o autoconhecimento, eu estudava por conta em casa e muitas coisas eu aprendi. Então, adoro, inclusive, falar sobre esse assunto, porque eu acho que o comportamento humano em si é muito importante a gente entender. Muitas vezes, a gente tem a máquina mais perfeita do mundo, que é o nosso cérebro. E, na maior parte das vezes, a gente não sabe usar. Enfim, isso é uma coisa que é muito importante pra mim e que eu acho que todo mundo deveria... falar sobre isso. Eu acho que em questão de tabus e mitos, o negócio é babadeiro. Porque, tipo, já ouvi de muitos pacientes falando que terapia ou psicólogo era coisa de maluco. Gente, quando eu via isso eu ficava tão triste. Porque assim, porque há muito tempo, né, da psicologia lá... naqueles meados da época manicomial e tal, eram realmente encarceradas as pessoas, por exemplo, que tinham transtornos mentais, em questão de sexualidade, mas isso é assunto para outro vídeo, né, Raquel? Exatamente. Que eram tratadas como, infelizmente, pessoas, assim, que deveriam estar exclusas da sociedade. Pessoas simplesmente que eram vistas com os olhos ruins pela sociedade e precisavam ficar exclusas, presas, com um tratamento assim, sobre-humano. Ou seja, algumas pessoas levavam choque, algumas pessoas, enfim, era uma terapia de choque. E aí por muito tempo, né, aí só por uma história aí, era um hospital de Barbacena, que era em Minas Gerais. Então, por muito tempo, teve essa ligação do psicólogo com a loucura por conta dessa época meio que sombria da psicologia, sombria da psiquiatria, né? Mas tudo mudou. Mas as pessoas ainda ligam isso. Com certeza, com certeza. As pessoas ligam isso. Inclusive, eu já ouvi isso também. Tipo, por exemplo, há pouco tempo atrás até eu tive uma situação com uma pessoa que eu faço terapia online. E é maravilhosa, inclusive vou deixar o Instagram da minha psico aqui, se vocês quiserem saber. Já vou deixar o do Moisés aqui também, né? Pra vocês verem, ó. Né? Só os melhores, entendeu? Nesse perfil só tem os melhores. E aí eu ouvi de uma pessoa, tipo, que eu lembro que eu mando dinheiro pro Brasil todos os meses. E quando eu esqueci de mandar uma parte, eu pedi emprestado pra essa pessoa pra devolver no mês seguinte, quando eu enviasse de novo pro Brasil. E essa pessoa falou, nossa, eu não gostaria de gastar dinheiro com isso. A pessoa disse assim... E aí, tipo, aí a gente vê ainda o quanto as pessoas têm uma mentalidade fechada. Muitas pessoas têm a isso, né? E não entendem a importância.
Mesmo eu percebendo pra mim, depois de mais de um ano fazendo já terapia, eu percebo o quanto eu melhorei, o quanto eu consegui me conhecer e consegui entender como eu funciono, o que é importante pra mim, porque a gente cresce não sabendo o que é importante pra gente, a gente cresce sabendo viver pro outro, né? Exato. E isso é algo muito complicado e que acaba sendo tóxico também pra gente. Acho que o segundo tópico é importante aqui, porque eu, como psicólogo, eu vou hablar. Eu vou hablar, entendeu? Eu acho que o primeiro tópico. O primeiro não, o segundo. É o segundo. Segundo tópico. Gente, o segundo tópico eu já peguei pacientes, né? Que sentam, por exemplo, no consultório em si e esperam que o psicólogo ou a pessoa que tá atendendo ele, o profissional ali, dê uma receita, a solução do problema dele. Gente, isso não acontece. Isso é um mito da Eu acho que esses dias eu mandei um áudio pra ti falando sobre isso, né? Foi mesmo. Foi, né? Não é justo, eu não pago terapia pra eu ter que resolver os meus problemas. A gente não vai resolver o problema de vocês, porque a resposta está com vocês. Amém. Esse é o problema, entendeu? Esse é o problema. Gente, assim, é que nós estamos expostos, né? Podemos dizer que nós somos expostos todos os dias a problemas diferentes. Entretanto, sempre tem um problema que é frequente. E é esse problema que atormenta tanto a gente. Sempre tem aquele padrão. Não, sempre tem. Sempre tem. Que nos levam à terapia. E aí a gente quer o quê? Não. Se eu tô indo pro psicólogo, o psicólogo tem que me dar uma solução. Eu tenho que sair lá com a minha bula da solução, entendeu? Se eu não sair do consultório com uma solução, então pra que eu vou fazer terapia? Nós, como psicólogos, o mais importante que você precisa entender é o que te leva a fazer terapia. Eu acho que é muito importante. Mas muitas pessoas não sabem responder essa pergunta quando começam. Exatamente. Não. É muito comum que os pacientes chegam sem saber o que falar. Tem pessoas que já saem com a fala ensaiada. Misericórdia. Já saem com a fala ensaiada. Ai, gente. Como assim? Dê algum exemplo. Ai, gente, eu não posso contar tudo, né? Vamos lá. Mas a gente quer saber tudo, né? Vamos lá. Teve uma época que eu estava com um paciente, isso no meu tempo de estágio, tá? Que eu peguei um paciente em que as falas deles em todas as sessões eram muito similares. Na primeira sessão, esse paciente falou: o que me trouxe a terapia foi isso, e eu quero trabalhar esse problema. Eu sei isso sobre o meu problema e quero tratar disso. Sabe aqueles casos assim, ó, que a gente pega e fala: nossa, que caso assim. O cara sabe o que veio fazer na terapia, o cara sabe o que tem que fazer pra tratar. Gente, esse caso é maravilhoso. É um caso... é um caso verde. Pra quem não sabe, a gente tem isso, tá? A gente tem o caso verde, amarelo e vermelho. Não queiram saber como é o vermelho. Esse caso redondinho que chegou pra mim, eu falei: nossa, é um caso redondo pra mim como estagiário. Vai ser perfeito. Esse caso redondinho, que a gente, nossa, ele sabe o que tem que falar. Por ser, o que acontece? Ele já veio pra terapia sabendo o que ia falar, porque havia ensaiado todas as falas. Com o passar do tempo, esse caso se tornou um caso amarelo. Depois do amarelo... Pela gravidade? Esse caso se tornou um caso vermelho. Então... tipo, quando uma pessoa sai ensaiada, por exemplo, é porque ela já tem uma ideia de como vai ser a terapia. Ou seja, ela quer assumir o controle da terapia. Ou seja, ela vai chegar e não quer expor tantas coisas sobre elas. Então, ela já vai com a ideia de que, tipo, se eu falar de isso, o psicólogo vai me dizer o que eu tenho que fazer, mas não é realmente o que eu quero fazer, porque, sabe, uma troca de, sabe?
eu já tenho tudo que eu tenho que falar Ele pro quer a psicólogo. resposta que ele imaginou que queria ter. Tipo isso. Exato. Que ele Ou imaginou que seja, queria. ele chegou com um caso tão redondo mesmo, que ele definiu o começo, o meio e o fim da terapia. Mas quando a gente vai, sabe, tipo, a gente conversa e joga aquela perguntinha. Depois que joga aquela perguntinha, papo, acabou. Aí esse é um tabu também. A gente não dá resposta, a resposta já tá com vocês. Qual? Ei, vamos lá, volta. My goodness! Ai, meu Deus, meu sessão de terapia amanhã. Então, Gente, eu tô com o peito cheio, tá vendo só? Aí eu fico lindo nesse filtro, né? Vamos não falar tem sobre- filtro, menina, é luz só. Minha opinião é que todo mundo deveria fazer terapia. Todo mundo deveria Todo fazer mundo terapia. deveria fazer terapia. Todo mundo deveria fazer Porque terapia. as pessoas não se conhecem o suficiente. E é por isso que existem muitos problemas na sociedade. Mas quem não tem dinheiro? Quem não Existe tem dinheiro? existe a saúde pública. E existem os psicólogos que atendem. Eu vou te ser bem sincera. Eu odiei. Temos uma opinião de hater aqui, gente. Não, mas Não sabe o que é gostei, real sinceramente, isso? Sabe por quê? Eu procurei a saúde pública fazer. É uma terapia em conjunto. Terapia em conjunto. É uma sala com um monte de gente. Tipo assim, um monte de gente assim, eu e mais 4. Só que cada um tem o seu problema pessoal. O que eu vou falar não é a mesma coisa que a outra pessoa tem pra falar. E eu vou escutar o problema dela e vou acabar absorvendo. E acabei absorvendo o problema dela pra mim. E tu não vai te abrir como tu te abriria Não. com ele sozinha. Não. Quando eu procurei E a terapia, maioria da saúde pública é assim. Ou então, eu nunca fui. ou então você tem que ficar anos na fila pra esperar uma consulta a cada 6 meses com um psicólogo. tá, a opção que tu faz de atendimento é diferente. E o psicólogo te atende, sabe como? Assim, ó. Você entra na sala, ele te atende tipo, em 15, 20 minutos, porque ele tem que atender logo o próximo, não sei o que lá, porque ele tem que ir para outro consultório. É assim. Eu, 15, 20 sinceramente, não gostei. Misericórdia. Eu nem Foi termino assim. de falar nesse tempo. Foi assim que eu fui atendida. E a minha filha foi atendida também, e ela também. Ela falou, mãe, eu não quero ir mais, eu não Falta gostei. acolhimento, então. Isso. Não, eu não quero ir mais, eu não gostei. Quando eu procurei terapia, eu já sabia o que eu queria e eu já sabia o profissional que eu queria. Isso tem a ver com identificação também, não tem? Tem. Porque eu não abri mão da profissional até que eu consegui atendimento com ela. Então, mas aí você teve a oportunidade, você conseguiu pagar. Aqui, eu tive que pagar por Uhum. isso. Tem gente que não tem como. É verdade, pior que é. Sim, o desafio maior, por exemplo, na nossa saúde pública, como eu disse, tem uma demanda muito gigantesca para uma quantidade pitoresca de psicólogos que estão inseridos na saúde pública. E muitas das vezes a dinâmica deles, né, torna-se meio que problemática por conta disso. A temática fica problemática. E existem as abordagens diferentes no ramo da psicologia também. E aí, é isso que dá. Tipo, acho que é esse um dos tabus também. Uma pessoa, quando vai à terapia com uma determinada abordagem ao qual ela não tem muita aptidão pela abordagem, acredita que todos os psicólogos vão ter o mesmo Vão tipo de ser iguais. abordagem. Quando eu fui operar a cirurgia bariátrica, tem que passar. Um dos últimos coisas é o psicólogo que dá autorização. Aí eu fui, levei todos os meus exames, eu pesava 160 quilos. 160? Eu precisava daquela cirurgia. E eu já estava 6 meses à espera, e era plano de saúde. E eu levei todos os meus exames, levei tudo, tava tudo certo. Eu só precisava que ele conversasse comigo, me orientasse e me ajudasse a manter o foco ali naquela dieta ali no pré-operatório e depois no pós-operatório. Ele olhou meus exames e perguntou assim pra mim, desde quando você tem esse peso? Eu falei assim, olha, esse peso eu tenho desde que minha filha nasceu, mas desde que eu nasci, eu sempre fui acima do peso. Aí ele falou assim, então você foi acima do peso desde que nasceu? Eu falei assim, eu já nasci uma criança gorda. Ele falou assim, e você foi crescendo, você nunca
ficou no peso. Eu falei, não, eu nunca tive um peso certinho. Eu sempre fui gordinho, sempre. Aí ele falou assim, então não é indicado você fazer uma cirurgia bariátrica, porque você não vai conseguir se manter. Eu não vou te autorizar. Em momento ele só me perguntou isso. Ele não conversou comigo, ele não tentou me ajudar, ele não tentou nada. Ele falou assim, eu só não vou te autorizar. E aquilo me deixou, eu já estava nervosa, porque estava muito acima do peso, e eu estava ansiosa para fazer a cirurgia. E ele negou. Saí nervosa do consultório, pedi para trocar o médico. Aí trocou o médico. Aí eu fui, depois de 20 dias, eu fui em outra consulta com outra psicóloga. Eu entrei no consultório, ela falou assim, você é casado? Não. Seus pais concordam com sua cirurgia? Sim. Você tá bem pra fazer a cirurgia? Tô. Boa cirurgia. Autorizou daí. Também fez errado, ela não perguntou nada, sabe? Ela não se informou em nada. É complicado, porque aí acaba, muitas vezes, por esse tipo de situação, os bons pagam pelos ruins. Pois é. E também, isso não foi rede pública. Não tem boa experiência. Depoimentos. Tem que ter depoimentos. Porque a questão é que nem todos os profissionais são assim. Realmente os bons pagam pelos maus. E a gente tem aqui experiências boas, tanto experiências boas como experiências ruins. Então a questão é agora. Como mudar isso? Gente, vai ser muito imbecil o que eu vou dizer. Parece ser imbecil. Mas sabe quando a gente tá na nossa primeira infância e a nossa mãe fala, come brócolis. Como você vai saber que não gosta se você nunca experimentou? Mas é isso. Porque desmantelar uma opinião formalizada de experiências ruins, peraí. A gente tem que validar essa experiência ruim que a pessoa teve. Porque é uma ótica do mesmo material, só que em ângulos diferentes. Então vai adiantar eu falar, tipo, pra Lorena, por exemplo, que teve uma experiência ruim com os colegas, vai adiantar falar, não é assim. Se ela que viveu a experiência dela, peraí, vamos validar essa ótica dela. Porque ela teve realmente essa experiência por conta da prática mal sucedida dos colegas. Então é isso, não adianta eu tentar socar uma coisa que pra mim é bom goela abaixo de quem nunca teve a prova disso. A pessoa, pra começar um processo terápico, precisa partir dela mesma. E, primeiramente, o mais importante de tudo, eu sei que é muito difícil, é se desvestir, literalmente, do suposto preconceito que foi embutido nela referente à terapia. E se abrir pro novo. Enfim, gente, hoje a gente quis ter uma conversa aqui mais informal, quebrando alguns mitos, falando um pouquinho sobre a vida real da terapia, de um psicólogo, de um paciente também. E coloquem suas dúvidas aqui nos comentários. Se tiverem alguma questão, a gente vai estar ali para trocar ideia também, que é sempre muito legal essa interação de vocês. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com um amigo que por acaso ali pode ser um pouco resistente a fazer terapia. Moisés, o que você tem a falar sobre isso? É importante que você disse. O quê? Gente, um amigo que seja resistente à terapia, você pega um pedaço de madeira. Mentira, gente. Encaminha pra esse vídeo para as pessoas que têm resistência à psicologia, de uma forma de tornar a terapia um pouco mais leve para essas pessoas. Até porque se ela tem resistência, é porque ela tem motivo para ter resistência. Ela tem que trabalhar esses motivos. Beijo. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!